Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês mais uma vez neste domingo para refletir sobre a palavra de Deus, para termos um tempo com o Senhor, sabendo que hoje é o dia do Senhor, é domingo. Portanto, é um dia para isso, é um dia destinado a buscar ao Senhor, ouvir a sua voz, buscá-lo em oração e tudo aquilo que compreende a vida cristã concernente à busca do Todo-Poderoso. Então, é claro, fico feliz de estar com você. Oi, Sueli, tudo bem? Adriana, Cláudio, boa noite para vocês. Então, apesar desse momento esquisito, desse momento estranho que a gente está vivendo, domingo ainda é domingo ainda é dia do Senhor e nós buscamos a sua face, mesmo que seja com uma meditação através do Facebook, como estamos fazendo neste momento. Oi, Mara. Oi, Simone, tudo bem? Acho que eu estava com você há pouco tempo, hein? É uma alegria falarmos com o Senhor, é uma alegria falarmos com Deus, é uma alegria buscarmos ao Senhor. E o desejo do meu coração é que mais uma vez o Espírito Santo fale contigo, que você tenha o seu coração inundado de fé, inundado pelas bênçãos do Senhor, inundado pela certeza de que Deus tem estado conosco, mesmo numa situação tão difícil e diferente como essa que a gente está vivendo e que parece ser repetitivo, mas é que ainda não mudou a estação, não mudou o momento ainda, então a gente acaba que sempre repete, porque para mim, por exemplo, é algo totalmente estranho ficar trancafiado dentro de casa, estar aqui na igreja somente com o Rafael, é totalmente fora da minha realidade. A minha realidade é estar aqui no domingo com os meus irmãos, é acordar cedo para vir para a escola dominical, é poder visitá-los, é fazer as coisas normais que todos fazem. E a gente tem vivido esses dias aí onde nós estamos impedidos de realizar determinadas coisas. Então eu espero que você ouça a voz de Deus, que você tenha a tranquilidade que somente o Senhor pode nos dar, que você aproveite esses momentos de meditação para ouvir Deus falar contigo e para ter a sua vida tocada pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então eu quero começar orando. Vamos fechar os nossos olhos aí, onde você está, se você puder, feche seus olhos, para que a gente fale com Deus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te louvamos, Deus, porque apesar de toda uma situação estranha a nós, hoje ainda é domingo. Hoje ainda é o teu dia, o dia de buscar a tua face, é o dia de ouvir a tua voz. Então, Senhor Deus, apesar de não ser como nós desejamos que fosse, a igreja reunida, o povo te buscando junto, apesar disso, fala conosco, Senhor Deus. Fala com cada um que está através dessa tela de celular. Toma o coração, enche-os de fé, dá a eles força, ânimo para seguir em frente mesmo em meio a essa situação de pandemia. Abençoa, Senhor Deus, a cada filho teu neste momento. É o que te pedimos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos começar, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, onde nós leremos dos versículos 4 a 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade,
mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Texto onde o apóstolo Pedro nos chama, nos mostra que nós somos diferentes, não porque somos melhores do que quem quer que seja. E aqui ele fala dos descrentes, daqueles que não creram na rocha que é Jesus Cristo. Nós, graças a Deus, recebemos a ação do Espírito Santo em nós, que nos levou a crer em Cristo, a tê-lo como Senhor de nossas vidas. E você percebeu que o final do texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu e você fomos tirados do lamaçal do pecado, fomos tirados das trevas para andarmos na luz de Cristo. E isso nos faz pensar em quantas vezes nós nos sujamos novamente no lamaçal do pecado. Quantas vezes nós não vamos em direção às trevas e pecamos e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Sim, apesar de crentes, apesar de conhecedores e sabedores do que o que Deus requer de nós, muitas vezes nós falhamos. Falhamos porque somos limitados, falhamos porque a nossa carne tem o pendor para o pecado. Mas este é o momento onde eu e você, filhos de Deus, separados pelo Senhor, geração eleita, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu e você, cientes dessa condição, sabendo que para estarmos com Deus precisamos ficar longe do pecado, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e pedimos perdão. Então é isso que eu espero que você faça neste momento. Confesse os seus pecados ao Senhor e peça perdão a Ele, porque somente Ele pode nos perdoar. Faça isto neste momento. A sentença da graça diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a certeza que eu e você temos, de que quando nós somos sinceros ao confessar ao Senhor os nossos pecados, Ele de fato nos perdoa, Ele de fato apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. E isso é motivo de alegria, e isso é motivo de felicidade, porque o nosso Deus é um Deus de amor, de graça, misericórdia e perdão. E nós oraremos a Ele agora, agradecendo a Ele todo o perdão que Ele tem dispensado sobre nossas vidas, todo o seu amor, toda a sua graça e misericórdia. Feche aí seus olhos, vamos agradecer a Deus pelo perdão. Senhor, louvado seja o Teu nome para todo sempre. Bendito seja o Senhor
em toda a terra. Te louvamos, Deus, mais uma vez, porque reconhecemos que somos pecadores, que fazemos o que é mal aos teus olhos. Mas também, Senhor, através da ação do Espírito Santo, nós somos levados a confessar esses nossos pecados e, sinceramente arrependidos, lhe pedir perdão, na certeza de que o Senhor é um Deus perdoador, na certeza que os seus ouvidos não estão tapados, a ponto de não ouvir as nossas tristes confissões. Te agradecemos, Deus, porque estamos certos de que o Senhor nos perdoou. Te agradecemos pelo perdão e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Perdoados, felizes, contentes, reconhecendo que Deus é um Deus de amor, de graça e de perdão, de misericórdia, tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos agora partir para o texto da meditação desta noite, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, dos versículos 1 a 11. Certamente é um texto muito conhecido por você. Se você tiver condição, se não, há de abrir a sua Bíblia, abre e leia, me acompanhe. Senão você pode apenas me ouvir mesmo. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 11. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe convido mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com Deus e rogarmos a Ele que fale conosco através da sua palavra. Senhor, mais uma vez lemos a tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Por isso lhe rogamos, fala conosco. Fala conosco, Senhor Deus, porque nós precisamos e ansiamos ouvir a tua voz. Senhor Deus, nós temos vivido dias difíceis. Portanto, o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio e fortaleza. Nós necessitamos de entender a tua palavra, de ouvir a tua voz. Portanto, lhe rogamos, fala conosco, Deus. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. A gente tem vivido esses dias de insegurança, né? Parece até que é uma repetição, parece que o pastor fala a mesma coisa o tempo todo. Talvez até eu não tenha percepção de que isso esteja acontecendo, mas é que a gente tem a mente tão tomada por essa situação que acaba que a gente, de fato, parece que entra num círculo vicioso de pensar essas coisas em quase todo o tempo. E todos nós queremos segurança, todos nós queremos ter mais fé, todos nós queremos e buscamos estar em conformidade com a vontade de Deus, pois nós sabemos que ela é pura, perfeita e agradável. Ela é justa, ela é maravilhosa. E, no entanto, algumas vezes a gente fraqueja, titubeia, diante de situações estranhas, malucas, loucas, como essa que temos vivido.
Mas essas também são oportunidades para nós nos achegarmos a Deus, nos aproximarmos dele. Porque, por incrível que pareça, o ser humano parece necessitar passar dificuldades para buscar a Deus, para olhar para os céus, para buscar ao Senhor. Parece que quando a nossa vida está, como se diz aí, de vento em popa, quando está tudo bem, quando a gente está de boa na lagoa, nós nos esquecemos de Deus. Deus parece não ter a relevância que deve ter na nossa vida, diariamente, cotidianamente. Parece que Deus, nesse tempo estranho, onde nós fomos isolados uns dos outros, onde a igreja está de portas fechadas, onde não há ministração de sacramento, parece que Deus está falando aos nossos ouvidos da importância que Ele tem e que deve ter para cada um de nós. Parece que nesse silêncio de falta de culto, de porta fechada, Deus está falando em alto e bom som que nós necessitamos voltar os nossos olhos para Ele. Que apesar de todo o conforto da tecnologia, estou falando com você através da tecnologia, do celular, pela internet, e você está me vendo aí em tantos lugares. Já vi gente de Barroso, gente da Posse, já vi gente de Nova Iguaçu, gente do Rio de Janeiro. Eu te vi aí, Adriana. Um abraço para o meu amigo Celso. A tecnologia nos proporciona essa facilidade, mas ela não supre, ela não consegue suprir em nós o que somente Deus pode suprir, o que somente Deus pode prover. E isso tem que nos levar à reflexão, isso tem que levar a Igreja de Cristo a repensar, a pensar novamente a nossa vida cristã, a pensar novamente os nossos passos como os filhos de Deus, a pensar se de fato temos caminhado como devemos ou se estamos relaxados demais, relegando Deus a outros patamares que não o primeiro. E o texto que nós acabamos de ler, é um texto que você provavelmente conhece muito bem, é um texto onde Jesus está diante de seus discípulos na última ceia, está caminhando para o Calvário, está dando últimas instruções aos seus discípulos, e eles, de alguma forma, não compreendem o que Jesus está falando. Não compreendem o que Cristo está lhes dizendo. Não conseguem fazer a junção entre a ausência de Jesus e a conexão de se manter cristão, de se manter em Cristo, apesar de sua ausência. E isso deve nos fazer refletir, assim como o texto é muito claro. Jesus vai falar, eu vou reler aqui uns pedaços do texto para que vocês entendam. Jesus começa, olha só, ele está anunciando que ele está num contexto de anunciação da sua morte no Calvário. Então ele começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus está falando que está indo para consumar a vontade do Pai, está seguindo o caminho da redenção e, claro, a morte não poderá lhe segurar, a morte não terá poder sobre ele. Então logo Jesus também ressurgirá, reviverá, ressuscitará e em breve tempo ele será assunto aos céus, voltará ao Pai. E aí vem a primeira dúvida, a primeira coisa que eles não compreendem. Aí Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí nós percebemos que apesar de
os discípulos estarem com Jesus há tanto tempo, apesar de virem coisas que nós conhecemos apenas através da palavra, eles ainda não estavam convictos o suficiente para entender Jesus de uma forma mais profunda. Parece que, de alguma forma, eles estavam com os olhos nublados, turvos, e não conseguiam enxergar muito mais do que o Cristo presente na frente deles. E o texto vai seguir, Jesus respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe vai e pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ou seja, ele precisava mostrar o Deus Pai para que de fato todas as dúvidas fossem sanadas e eles pudessem prosseguir em sua jornada de fé. E eles não conseguiam entender, e João é muito claro, desde o início de seu evangelho, João tem em mente essa ideia, e ele tenta passar no seu escrito de que Jesus e o Pai são um, de que quem vê a Cristo vê o Pai. E os discípulos ainda não entenderam, a ponto de falar: mostra-nos o Pai e está tudo resolvido, Jesus. Eles não compreenderam, não entenderam, não foram capazes de enxergar um pouco mais. E às vezes nós estamos dormentes em nossa vida cristã, a ponto de nós também não enxergarmos muito além daquilo que nós já estamos acostumados a ver. Nós levamos a nossa vida, às vezes de forma mecânica, com relação à nossa religiosidade. Estamos na igreja, cantamos, sentamos, levantamos, fechamos os olhos quando o pastor vai orar e fazemos aquilo tudo numa ritualística, às vezes estéril, mecânica. E o ser cristão e o andar com Cristo exige muito mais de nós do que mecânicas e ritos, do que religiosidade aparente. Nós precisamos ser sinceros em nossa fé e buscarmos profundamente conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador. E às vezes nós deixamos isso de lado. Eu acredito que em meio a essa pandemia, em meio a essa situação toda, Deus está falando comigo e contigo que nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento e o nosso conhecimento de Deus. Que não dá mais para nos relacionar com Deus superficialmente, de forma rasa. O nosso relacionamento tem que ser mudado. E eu espero que isso seja uma das coisas boas que vão ficar dessa situação terrível, trágica, que temos vivido. Que depois que isso acabar, e eu reafirmo, isso vai acabar uma hora, que pelo menos a nossa espiritualidade seja diferente, seja melhor, que nós tenhamos mais desejo por Deus, que tenhamos mais vontade de comunhão com o nosso Senhor. E eu gostaria de meditar com você hoje o seguinte tema: Jesus, o único caminho a seguir até o Pai. Ou seja, Jesus é a única forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que fez todas as coisas e governa todas as coisas. E a nossa alma anseia por isso, nós precisamos desse relacionamento. O ser humano, desde a antiguidade, ele busca relacionar-se com algo que muitas vezes ele não entende, que é o divino. Desde as mais antigas civilizações, a religiosidade está presente. O ser humano sempre busca uma forma de entender o divino. Algumas formas bem erradas e bem longe da verdade. E outras, não, já dentro daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a palavra do Senhor ensina, daquilo que Deus tem nos ensinado ao longo dos anos, que é a maneira correta de buscá-lo e de servi-lo. Então eu gostaria de conversar com você um pouco nesta noite. A primeira coisa é bem óbvio, os tópicos são óbvios demais.
para a gente ser bem claro, para a gente ser bem direto. Jesus é o caminho. É o centro do texto. E alguns teólogos acham até mesmo que é o resumo de todo o Evangelho de João. Jesus é o caminho, e ele disse isso no texto. O caminho. Todos nós estamos numa estrada. Sim, numa estrada. Numa estrada que vai chegar num ponto final, uma hora, que é o ciclo de vida do ser humano. A gente não sabe quando, não sabe como, não precisa ficar especulando sobre esse tipo de coisa, mas a estrada humana, em algum momento, ela encontra o seu fim. Algumas pessoas têm até uma curiosidade um tanto quanto anormal sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, e aí tomam caminhos bem estranhos, bem esquisitos mesmo, gente que acredita em bola de cristal, eu não vou entrar nesses pormenores, mas que, a despeito de entender melhor o que acontecerá futuramente e estarem perdidos em seu caminho até a conclusão da jornada humana, buscam em outros meios entender isso. Existe até uma mitologia que diz que os ciclopes, se você entende um pouquinho de mitologia, é aquele gigante que tem apenas um olho. E tinha um filme antigamente, um filme bem antigo, chamado Fúria de Titãs, né, em que eles falam que eles perderam um dos olhos porque eles queriam saber o futuro. Eles fizeram um sacrifício de dar um de seus olhos, claro, isso tudo é história, é mitologia, tá? De dar um de seus olhos para que pudessem ver o futuro. E o que eles receberam foi sim uma visão do futuro, mas somente do dia de sua morte. Logo, eles viviam uma vida terrível, porque eles contavam os dias, vendo as coisas, para reconhecer o dia em que onde teria fim a jornada deles. É uma mitologia, mas ela exemplifica bastante como as pessoas às vezes estão perdidas em seu caminho e buscam no futuro, buscam em outras coisas, uma maneira de entender essa jornada terrena que todos nós temos e estamos fazendo. Jesus é o caminho, porque Ele é a forma, é o meio pelo qual nós temos a melhor e a única maneira de viver. Sim, a Bíblia diz, algumas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um jargão muito popular, mas a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz que muitos caminhos levam à morte, mas somente um caminho leva à vida. Só um caminho leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Não existem caminhos, não existem outras rotas que você possa seguir e que no final a gente nós nos encontramos todos no mesmo lugar. Não. Existe apenas um caminho. E Jesus é muito claro e é muito direto. Eu sou o caminho. Ele não fala que é um dos caminhos. Essa argumentação que você já conhece, né? Não tem vários caminhos. Jesus não fala que talvez ele seja um caminho. Ele é muito categórico. Eu sou o caminho. E em momentos como esse, a gente às vezes se perde nessa jornada terrena de vida que a gente tem. A gente se perde no caminho, se perde, tenta atalhos que levam a lugar nenhum, tenta atalhos que levam para becos sem saída. Pegamos atalhos que nos levam a dar de cara com muralhas, onde não são possíveis ser transpostas. E Jesus é o caminho onde nós podemos seguir na nossa jornada terrena sem nenhuma preocupação. Ah, pastor, está dizendo então sem nenhuma preocupação? É porque crente não tem problema? É lógico que o pastor não está dizendo isso. Mas o pastor está reafirmando o que o próprio Cristo disse no início do texto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, o nosso futuro
O meu futuro e o seu futuro estão garantidos em Jesus Cristo. A nossa jornada, a nossa caminhada aqui nesta terra, se nós seguirmos a Cristo, entendendo que Ele é o único caminho, nós vamos desembocar no lugar certo. Nós vamos sair na eternidade. Nós vamos sair deste mundo para o próximo, para as moradas celestiais que Jesus já nos garantiu. Tem para todos nós. Não tenho aí um número que você possa pensar, será que eu vou ser o milionésimo tal a crer em Jesus, então só tem tantos milhões de lugares no céu e eu não vou ter e não vai ter lugar para mim? Jesus deixa bem claro, há lugar para todos. Todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador têm um lugar nos céus. Tem um lugar ao lado dele, tem um lugar com Deus, o Todo-Poderoso. Então, você precisa compreender que Jesus é o caminho, é aquele que proporciona, através da sua própria vida, através de seu próprio sacrifício, através de sua própria entrega, de seu amor ao Pai e a nós, Ele quem pavimenta essa estrada até Deus. Ele quem sinaliza para que nós não nos percamos. É Ele quem nos coloca em condição de seguirmos nesta estrada até os céus. Se você de alguma forma tem titubeado no caminho, se você tem tentado atalhos, saiba, atalhos vão falhar. Você não vai conseguir. Não tem jeito. Não há uma maneira soft, light, diet, slim, usando os termos conhecidos, de você ser cristão. Não há um manual diferente da Bíblia. Não há. Não há prescrições escondidas para que você consiga um atalho. Não tem. Jesus é o caminho. E você precisa conhecê-lo verdadeiramente. Você precisa se entregar a Ele, tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa trilhar esse caminho e chegar aos céus. Não há outra forma, não há outra maneira. Jesus é quem pavimentou, Jesus é quem estruturou esse caminho para que nós possamos caminhar sobre ele. E todos nós andamos nesta vida. A vida é uma jornada. Nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. O nosso lugar, a nossa morada é nas mansões celestiais. Mas isso só seguindo o caminho de Cristo, só tendo Ele como único e verdadeiro caminho. A segunda coisa que eu gostaria de pensar com você nesta noite, também é óbvia, está contida no texto, é que Jesus é a verdade. Em tempos de pós-modernidade, nós temos muita dificuldade de lidar com uma verdade absoluta. Nós temos muita dificuldade em estabelecer uma verdade para todos. Na pós-modernidade, nós temos cada qual a sua verdade. E nós estamos acostumados a esse discurso, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E até certo ponto não é algo errado. Mas quando a gente trata de Jesus Cristo, nós temos sim uma verdade absoluta. Nós temos sim uma verdade que preenche todas as lacunas da dúvida. Falando na filosofia, Sócrates era uma pessoa que questionava demais. E ele questionava tanto que incomodou as pessoas de sua época e foi condenado à morte tomando veneno, cicuta, para provar de suas teses e de suas falas. E ele procurava a verdade. Ele queria entender a verdade. O ser humano sempre vai em busca da verdade de alguma forma. Você busca a verdade nos sentimentos, você busca a verdade nos relacionamentos, você busca a verdade dentro do seu coração para o lado profissional da sua vida. E nós também buscamos uma verdade para suprir as dúvidas que temos com relação ao nosso destino, com relação ao que há de acontecer conosco depois que aqui nossa jornada terminar.
E eu quero lhe dizer, reafirmar que Jesus é a verdade. Ele é a própria personificação dela. E ele provou isso tendo atitudes verdadeiras, sendo verdadeiramente Deus, despindo-se de sua glória e taberculando entre nós, ou seja, vivendo, morando com seres humanos, entendendo as nossas mazelas, as nossas fragilidades, os nossos limites, as nossas descrenças, as nossas faltas de esperança ou a nossa desesperança, o nosso egoísmo, sim, o nosso ódio, a nossa raiva. Jesus esteve aqui e aí tem um ponto que a gente relembra novamente o texto, quando Tomé não consegue compreender o que Jesus está dizendo, e nem Filipe. Filipe quer ver a Deus, mas não consegue compreender que está caminhando com Deus desde que foi chamado. De que quem vê a Cristo, vê a Deus. Os discípulos não compreendiam isso. E muitas vezes nós, de alguma forma, nós não compreendemos que quando servirmos a Cristo fielmente, nós servimos ao próprio Deus. Porque Cristo é verdadeiramente Deus. Claro, nós cremos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo em nós faz-nos enxergar Cristo como Senhor e Salvador, e nessa ação nós somos ligados ou religados a Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Nós buscamos a verdade. Você está aí do outro lado porque de alguma forma você quer ouvir verdades. E para nós a verdade está contida neste livro aqui, ó, Bíblia Sagrada. O livro que nos mostra tudo o que precisamos para nos relacionar com Deus, para nos relacionar com o próximo e para passarmos desta vida para a próxima. Tudo fala tanto da nossa vida nesta terra, como nos prepara para a vida na próxima, no pós-vida ou no pós-morte. Jesus é a verdade, e o seu coração anseia por esta verdade. Talvez você não tenha se dado conta disso, talvez você ainda não tenha percebido o quanto você tem clamado pela verdade. Talvez isso tenha se intensificado, tenha ficado mais evidente nesses dias que estamos vivendo, de isolamento social, de Dia das Mães, longe, muitas vezes, das mães, um dia bem atípico, né? A gente costuma sempre procurar encontrar a nossa mãe no dia dela, e hoje é um dia atípico, né, para essa comemoração. E talvez você esteja em casa, talvez você seja mãe, ou talvez você esteja pensando na sua mãe, ou talvez você esteja fazendo as duas coisas, sendo mãe e pensando na sua. E de alguma forma, essa busca pela verdade esteja clamando dentro do seu peito, dentro do seu coração, e você talvez não tenha compreendido ainda. O seu coração clama por Jesus, o seu coração deseja Jesus. Nós precisamos de Cristo. Nós estamos nessa vida para viver com Ele. A vida sem Ele é sem razão, não tem valor. A gente não compreende a própria existência e não compreende o nosso lugar no mundo sem que Cristo nos dê sentido para viver, sem que Ele seja a razão da nossa existência. Por isso muitas pessoas ficam perguntando de onde vim, para onde vou, quem eu sou. Não conseguem estabelecer o seu lugar como pessoa neste mundo, como ente nesta terra, porque não conseguem enxergar a verdade. E tem dificuldades hoje, principalmente, dificuldade com a verdade absoluta, que Cristo é. Neste mundo pós-moderno, de várias verdades, onde cada um escolhe por si mesmo o que vai fazer, e se o sujeito resolve acreditar que o celular é um Deus, ninguém pode condená-lo, afinal de contas, essa é a verdade dele.
Se o sujeito resolve ir ao cartório e se casar com o seu gato, e o pastor não está inventando isso não, isso é verdade. Pesquisa na internet aí, que você vai ver gente casando com animal. Tem gente casando com brinquedo. Não conhecem a verdade, não conseguiram ainda estabelecer a sua verdade, a sua realidade nesta terra. E isso não vai acontecer até que Jesus seja a verdade absoluta dessas pessoas. Jesus era verdadeiro em seu falar, Jesus era verdadeiro no seu proceder, Jesus era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Jesus foi verdadeiro em tudo que falou, Jesus foi verdadeiro em suas ações, Jesus é a verdade. Foi verdadeiro demais em sua obediência ao plano de redenção de Deus Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E não foi porque foi obrigado, o próprio Cristo vai falar: a minha vida ninguém tira, eu mesma a dou, porque ninguém tem condição de tomá-la de mim, mas eu a dou e eu mesmo tenho poder para tomá-la de volta. Então Jesus fez isso por obediência verdadeira, prova cabal de que ele era verdadeiro em tudo. Portanto, ele é a verdade personificada, é a verdade absoluta. Não dá para ficar inventando Jesus para cada um, para um gosto diferente. Não, Jesus é único e ele é a verdade. Se você tem tateado por aí procurando algo, talvez tentando encontrar uma filosofia de vida, talvez procurando uma razão para a sua existência, talvez você esteja se questionando nesse momento de pandemia: por que eu existo? Por que eu estou sozinho? Por que ninguém liga para mim? Talvez você esteja passando por esses questionamentos pessoais. Saiba que em Jesus você encontra a verdade, e a verdade é que ele te ama, é que ele está ao seu lado, é que ele pavimentou um caminho para que você transcenda este mundo e seja eterno. E a última coisa que eu gostaria de refletir com você também é um ponto muito óbvio, que é: Jesus é a vida. Quando você, nessa jornada, nesse caminho que nós trilhamos nesta terra, descobre que o único caminho para se achegar a Deus, para conhecer e habitar as mansões celestiais, para se encontrar com Cristo no fim dessa jornada, quando você estabelece que Cristo é o caminho e você passa a segui-lo, quando você entende que das coisas que o mundo fala, que coloca como verdade, ou que não existe verdade absoluta, mas quando você chega à conclusão de que Jesus é a verdade e ele é uma verdade absoluta, você chega também à conclusão de que ele é a vida, de que nós vivemos porque Cristo nos deu vida e vida abundante. Que a vida que aqueles que recebem vida de Jesus não é uma mera existência, não é fruto do acaso, sabe? Não é fruto da sorte, não é fruto de seu papai e de sua mamãe terem estado, quem sabe, no mesmo lugar em algum momento do tempo, terem se casado e como fruto do casamento, terem tido você de forma casual. Não! Você tem razão de existir porque Jesus é vida. E a sua vida é uma vida predestinada pelo próprio Deus. Não há vida que exista que não exista pela vontade de Deus. Não há vida que nós possamos conhecer que não seja fruto da vontade de Deus. Então nós temos uma vida em Jesus totalmente diferente de uma mera existência. Nós conseguimos enxergar coisa que os discípulos no momento não conseguiam enxergar, que a nossa vida é fruto da vida que Cristo deu lá no Calvário, pendurado no madeiro, com a coroa de espinhos em sua fronte, com seu sangue escorrendo por seu corpo.
A nossa vida ganha sentido, ganha valor, ganha existência verdadeira em entender que ela procede de Cristo. Uma vida eterna. Sim, uma vida que não vai se encerrar aqui neste mundo. A nossa jornada, sim, a nossa caminhada aqui nesta terra, ela tem um início, quando a gente nasce, mas ela terá um fim. Se você já foi ao cemitério, você já deve ter percebido que nos cemitérios cristãos, a data do nascimento, que são colocadas nas lápides, normalmente tem uma estrela de início, e a data do falecimento tem uma cruz. Nós cremos que a nossa morte, o fim da nossa jornada aqui nesta terra, será um encontro face a face com Jesus Cristo. Sim, porque Ele é vida. No final desta vida, nós nos encontraremos novamente com a vida. Porque nós recebemos vida abundante, vida eterna, vida que não se extingue, vida que transborda, vida que se mantém pelo amor de Cristo. Não porque nós somos fortes, inteligentes, bem-sucedidos em nossos negócios, ou porque talvez sejamos o contrário, fracassados, fracos e cheios de debilidades. Não! A nossa vida se mantém porque Jesus é a vida. E eu e você somos chamados a viver esta vida, vida abundante, vida eterna, vida que vai dar nas mansões celestiais. E eu não estou falando que você precisa querer morrer agora para encontrar Jesus. Não, claro que não. Eu quero que você viva e viva muito. Eu também quero viver muito. Está ali o Rafael, eu ainda quero casar o Rafael, quero casar o Lucas só tem 7 anos, então eu preciso viver bastante. Quero vê-los ter netos, quero ter netos, quero vê-los ter filhos. Mas o que eu estou querendo dizer é que no final dessa jornada você pode ter a certeza, não importa quando ela for e de que modo for. No final dessa jornada é mais vida que nós receberemos. Receberemos vida abundante em Cristo Jesus para sermos eternos nas mansões celestiais. Então, se você tem tido nesses dias dificuldade de compreender isso, dificuldade de enxergar este caminho que é Cristo, essa verdade que é Jesus e essa vida que procede dele, eu lhe convido a repensar e meditar nisso que eu falei, para que você viva mesmo, viva de verdade, mesmo em dias tão tribulosos, mesmo em dias tão difíceis, né? Está sendo muito comentado o tal do lockdown, né? Proibição de andar nas ruas e aquela coisa toda, que para nós é algo completamente estranho. Nós sempre estivemos acostumados ao nosso direito de ir e vir, e de repente uma situação tão drástica, tão difícil como essa, nós somos confinados dentro de casa. E isso às vezes estreita o nosso horizonte de vida, a nossa capacidade de enxergar que Deus tem estado conosco, que Jesus é a vida abundante, que ela transborda de nós. Nós somos às vezes incapazes de, em momentos como esse, enxergar que nós necessitamos de Jesus diariamente em nossas vidas. Então eu encerro aqui, lhe dizendo, lhe reafirmando no seu coração, desejando que você compreenda esta palavra. Jesus é o caminho, e é o único caminho pelo qual você pode chegar a encontrar o Pai nas mansões celestiais. Jesus é a verdade, é a única verdade, a verdade absoluta. Existem as leis físicas que podem, de repente, ser descobertas, outras leis que vão anular algumas, como já aconteceu na história. Existem leis humanas que funcionam e às vezes não funcionam. Existem verdades humanas que são mais difíceis ainda de se crer, porque o ser humano é enganoso. Mas Jesus é verdade verdadeira, né? É redundante, parece, né? Mas é para dar mais valor à palavra verdade. É a verdade verdadeira, absoluta, e é a única verdade absoluta que de fato
você encontrará aqui neste mundo. E esta verdade é tão extraordinária que ela possibilita vida a você. E uma vida tão extraordinária que ela não se encerra com a nossa jornada aqui na Terra. Ela é uma vida eterna. Eu quero que você coloque a sua fé nisso, que se você tem vivido dificuldades, tem passado por problemas, tem estado intranquilo, de alguma forma abalado emocionalmente por todas essas situações, pense em Jesus, pense na sua palavra, medite nesse texto, João 14, de 1 a 18, ou de 1 a 11, e tenha Cristo como fonte de vida para você. Eu termino aqui, encerro o nosso sermão de domingo, o sermão desta noite, desejando que você tenha uma semana guardado, protegido e amparado pelo Senhor. Que você vença os desafios que possam aparecer ao longo da semana. Que você esteja bem nutrido para suportar todas as dificuldades que a vida apresenta. E que tenhamos a alegria de nos encontrar novamente. E que peçamos a Deus para chegar a hora onde a igreja não estará mais vazia, onde nós poderemos cultuar olhando um nos olhos dos outros e perceber a maravilha da comunhão entre nós e com o próprio Pai. Que Deus lhe abençoe. Feliz Dia das Mães. Eu estarei orando agora, estarei inclusive orando por vocês, mamães. Oi Sandra, tudo bem minha filha? Deus te abençoe. Oi Vânia, beijão, um abraço para todo mundo na sua casa. Estarei orando, agradecendo a Deus pela vida das nossas mães. Minha mãe está aí assistindo. Benção mãe, feliz Dia das Mães. Para todas as mamães, feliz Dia das Mães a vocês. Que toda essa situação não embace o amor que nós temos por vocês, as nossas mães. Ok? Feche seus olhos se você puder. Vamos falar com Deus. Após a oração, estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor, mais uma vez nós lhe somos gratos porque ouvimos o som da Tua voz. Ouvimos a Tua palavra e temos certeza, Senhor Deus, que ela é eficaz. Portanto, que ela frutifique em nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a enxergar aquilo que não vemos. Pelos olhos da fé, o fim desta pandemia, o fim dessa situação e a alegria do reencontro para te buscar, para te cultuar como Igreja de Cristo, como povo escolhido, raça eleita, como geração santa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a transpormos os desafios dessa quarentena. Abençoa o nosso emocional, o nosso espiritual, que a nossa fé aumente. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão do outro lado desta tela, que porventura não têm tido tranquilidade no seu cotidiano, devido a toda essa situação. Tem misericórdia de nós, Pai. Abrevia este momento. Abençoa os profissionais de saúde, abençoa o governo em todas as suas esferas. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão adoentados, que foram contagiados. Tem misericórdia, que eles recebam a cura. Tem misericórdia também dos enlutados, Senhor Deus. Visita, consola, ó Pai, conforta aqueles que perderam amigos e entes queridos devido a esta pandemia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fica conosco. É a oração que te pedimos em nome de Jesus. Abençoe as nossas mamães. Derrama bênçãos sem medidas sobre elas. Que elas sejam sábias, que elas sejam amadas, que elas tenham forças, que elas tenham discernimento para continuarem sendo especiais como são. E que este dia seja apenas um dia para se lembrar o valor que elas têm, mas que o Dia das Mães seja cotidiano, que elas sejam amadas diariamente. Leva-nos em paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, nós encerramos por aqui. Desejo que você tenha uma noite abençoada, que você durma bem e que acorde amanhã melhor ainda, feliz, contente, sabendo que mais uma vez Deus estará conosco ao nosso lado, nos guardando e protegendo de todo mal e de todo perigo. Fala, Efraim, Deus te abençoe e que a gente tenha
uma semana também igualmente protegida pelo Senhor. E não se esqueça, terça-feira às 19 horas, nós temos mais um encontro com mais uma meditação na Palavra de Deus e você é meu convidado, não se esqueça, anote aí, terça-feira às 19 horas, nós estaremos juntos em mais uma live. E, claro, novamente na sexta-feira, às 19 horas, outra live. São as 3 lives que o pastor faz. Domingo, terça e sexta, sempre às 19 horas. Às vezes passa 19h03, 19h04, devido às arrumações técnicas, que o pastor é amador demais em toda essa questão, mas a gente sempre nos encontra. Tchau, Sibeli. Deus te abençoe, minha filha. Uma noite de paz. Beijo nas crianças. Deus abençoe a todos vocês e eu fico por aqui. Um abraço.